Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, gravando mais esse podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou aqui hoje com uma convidada super especial, uma médica. Daqui a pouco vou apresentá-la para vocês, mas quero me apresentar antes, né? Você que está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora, tenho aqui alguns dos meus livros que eu escrevi, quero mostrar rapidamente para vocês, porque eu não quero gastar muito tempo hoje, porque hoje a gente tem uns assuntos bem interessantes para nós mulheres, sabermos e aprendermos, tá? Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui meus livros. Eu escrevi um livro sobre depressão há muitos anos atrás. Esse livro aqui eu passei 15 anos escrevendo sobre a depressão, estudando sobre a depressão. Ele se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a minha experiência de vida, como aprendi lições de vida através da depressão, mas eu conto também estudos a respeito da depressão. O que pode causar depressão, o que nós devemos fazer para procurar uma ajuda. Então, se você está passando por depressão, conhece alguém que está passando por isso, é um livro muito interessante, muito bom para você ler, tá bom? Depressão Aconteceu Comigo. Bom, e como pedagoga, eu tenho escrito alguns livros para crianças, já fui professora também por muitos anos, desde os meus 17 anos de idade eu dei aula para crianças, então eu amo crianças, tive 3 filhos, então a gente vai aprendendo algumas coisas aí sobre as crianças, e esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, é um livro para ajudar as crianças que não gostam de ir para a escola. É um livro de uma história real, e aqui conta a história dessa menina que encontrou uma criança que não podia ir para a escola porque ela tinha problemas de saúde e ela aprendeu também grandes lições de vida com essa criança. Então, esse livro ensina para a sua criança como é importante, como é uma dádiva de Deus ter saúde para acordar todos os dias com saúde, né? E poder ir para a escola. Então, é um livro muito lindo também. Esse outro aqui é sobre bullying, né? Um tema tão abordado nos dias de hoje, um tema assim tão falado, mas nós temos que combater o bullying. Nós não podemos admitir que haja bullying nos dias de hoje. Então, A Lagarta que Sofria Bullying é um livro de uma história de uma criança real, mas aqui é uma lagarta que passou por bullying e ela aprendeu lições também de como combater o bullying, como ajudar outras crianças que estão passando por bullying. Então, se você é pedagogo, é professor, educador, diretor de escola ou pai, mãe, esse livro aqui é um livro muito legal, muito importante para você ler para o seu filho, tá bom? Lancei também esse livro sobre o Pedro, um menino aqui da nossa cidade. Ele se chama Pedro do Cordel. Aqui no meu livro ele é Pedro, o menino do coração nordestino. O Pedro não é nordestino, ele é um menino aqui da nossa cidade de Bauru, descendente de russos, mas ele nasceu com um amor pelo povo nordestino, ele sabe tudo sobre o Nordeste. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 cordéis, e a minha filha fez uma visitação com a escola dela, lá na cordeuteca do Pedro, foi aonde eu conheci ele e a sua família, e aí eu decidi escrever uma história sobre o Pedro, sobre o povo nordestino, sobre o Nordeste, sobre os cordéis. Então é um livro bem brasileiro, muito lindo, um sonho meu que esse livro chegue nas escolas, para que as crianças possam saber um pouco mais do nosso povo brasileiro, do nosso povo nordestino. Lancei também esse livro aqui, A Minha Gatinha Marie, que conta a história da nossa gatinha, de como a minha filha encontrou essa gatinha durante a pandemia, jogada num latão de lixo, e nós levamos a Marie para casa, cuidamos dela, era uma filhotinha, e ela trouxe muita alegria para a nossa casa. E aí eu escrevi essa história, que é uma história muito carinhosa, muito legal, de uma amizade que nasceu entre a minha filha e a gatinha. Então, um livro muito lindo também para o seu filho ler. Todos esses livros você pode encontrar na internet, diretamente comigo, mas também na internet. Vou deixar aí o link de cada livro para você que está nos assistindo poder encontrar, tá bom? E o meu último livro foi esse daqui, que na verdade é uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres reais também, histórias de resiliência, histórias de força, de coragem, de mulheres que passaram por luto, que passaram por traumas, passaram por abusos, e elas deixaram também lições de vida. Todas elas tiveram suas vidas transformadas. Então foram mulheres transformadas que hoje ajudam a transformar a vida de outras mulheres. Então é um livro muito lindo também para você ler. Bom,
Hoje, né, como eu já disse para vocês, que eu tenho uma convidada super especial e eu tenho a honra de receber hoje aqui no nosso podcast Elas por Elas, uma profissional excepcional. Acompanho o trabalho dela no Instagram, a convidei para vir aqui. E essa convidada, ela tem transformado vidas com a sua abordagem multidisciplinar na saúde. Nossa convidada é médica, ela é especialista em ortopedia e traumatologia, cirurgia da mão e nutrologia esportiva. Ela tem uma trajetória inspiradora de dedicação e amor pela medicina. É a Mariana Cossia, que ela nasceu em São Paulo, está aqui na nossa cidade de Bauru. Ela se formou em medicina em Bragança Paulista, conheço Bragança Paulista. E a sua paixão pelo cuidado integral da paciente, ela levou a se especializar ainda mais, realizando residências em ortopedia, traumatologia e posteriormente em cirurgia da mão. Ambas na capital paulista. Mas sua busca por oferecer um atendimento completo não parou por aí. Ela também se especializou, né, como eu já disse para vocês, em nutrologia esportiva, trazendo um olhar aprofundado sobre o impacto da alimentação na saúde, performance e longevidade. Isso aí é muito bom. Atualmente, a Mariana vive aqui, né, em Bauru, para onde ela se mudou por conta do trabalho do seu esposo, e ela equilibra, né, essa vida profissional, carreira profissional com a maternidade, é mãe de uma menina de 4 anos, e a sua meta é proporcionar saúde para os seus pacientes, pois ela acredita que ao conquistar o equilíbrio do corpo e da mente, qualquer objetivo pode ser alcançado, seja estético, funcional ou focado na longevidade. O seu método de trabalho é multidisciplinar, abordando temas íntimos e individuais para entender melhor o contexto e as necessidades de cada paciente. Entre as suas principais áreas de atuação estão o emagrecimento, a hipertrofia, a melhora na performance dos treinos, a reposição hormonal para mulheres na menopausa e a promoção de longevidade, que acho que é o que todo mundo busca hoje. Hoje, Mariana Cossia vai compartilhar conosco a sua trajetória, desafios e conhecimentos sobre como cuidar do corpo de uma forma completa e eficaz. Então, hoje nós vamos aprender muito nessa conversa. Vamos aprender muito, eu tenho certeza. Então, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença, por você ter aceitado. Convite. Não, eu agradeço por ter aceitado, porque você deve ter uma agenda super cheia, né? Uma Pior vida que é corrida, mesmo. né? Foi difícil aí a gente conciliar os horários, mas deu tudo certo, né? Então, muito obrigada. Mesmo. E eu queria que você começasse contando o que te motivou a seguir a carreira, né, de medicina e depois se especializar nessas áreas diferentes, mas por que você quis ser médica? Quero que você volte lá atrás, né, desde a sua infância, e conta pra gente. Não sei, assim, não tem nenhum médico na minha família, eu fui a primeira médica e desde pequenininha minha mãe fala que eu sempre falei que eu queria ser médica, que eu queria ser médica. Aí quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, a gente morava fora do país e aí a gente estudava numa escola que eles promoviam bastante essa questão de aula de teatro, sim, né? Sim. Umas coisas meio lúdicas, assim. E nessa aula de teatro a gente fez era um julgamento. Então tinha os advogados que tinham que defender o Lobo Mal. Assim, por que o Lobo Mal fez o que ele fez? Sim. E os advogados defendendo a Chapeuzinho Vermelho e a avó dela. Nessa época eu falei, nossa, acho que eu quero fazer direito também, quero ser advogada. Né? Mas foi a única vez, assim, que eu mudei de ideia um pouco, mas durou um mês, e depois falei, não quero fazer isso. E sempre quis fazer medicina, não sei exatamente o motivo, né? A medicina te escolheu, vamos dizer assim. Eu acho que sim, porque não tenho nenhuma influência. Minha filhinha fala que quer ser médica, mas tá vendo? Eu e meu marido somos médicos, né? Então, assim, você consegue entender a influência, mas em casa não teve realmente. E aí a gente, né, eu comecei a estudar, fiz cursinho e que é difícil, né? É um ano bem... Nossa. Mas eu acho que a gente é muito novo também, né? Quando a gente começa a fazer cursinho, eu falo que se eu fizesse cursinho hoje... Hoje ia ser de boa. Outra cabeça, né? Verdade. Outra coisa. Verdade. E aí, passei na faculdade, que eu achei que foi maravilhoso sair de casa, porque eu acho que isso faz você crescer como pessoa, né? Eu falo, se meu marido casasse comigo saindo da minha casa, indo morar, a gente tinha separado já, né? Mas é muito bom morar sozinho, acho que você aprende bastante, né?
E aí foram 6 anos da faculdade que... Em Bragança Paulista. Em Bragança Paulista. Sua família ficou... Minha família ficou em São Paulo. Mas quando eu tava no 3º ano, eles mudaram pra Curitiba. Ah, tá. E aí eles mudaram lá pra Curitiba, que inclusive eu tenho um restaurante lá de comida Legal, saudável. legal. É, e meu irmão é chefe de cozinha, então a gente tem um restaurante lá. Então, às vezes, no meu Instagram, você vê eu postando umas coisas de um restaurante. Que é esse de lá. É de lá. Quem sabe em breve não vem pra cá. É um já projeto. Pensou? Que top. Mas vamos vendo. E aí, fiquei lá em Bragança. E aí, quando eu me formei, eu não sabia muito bem pra onde eu queria ir, né? Eu nunca... Não gosto muito de morte, assim, sabe? Então, muitas das clínicas, né, que tem, era... você lida com morte diariamente, todo dia, né? Todo dia. E eu falava... Você falou que era outra área. Não é uma coisa que eu gosto, assim. E aí, na ortopedia, eu consegui ver. Lógico que tem seus casos mais graves, mas a frequência é muito menor. E eu sempre gostei de cirurgia e tal. Eu falei, vou pra ortopedia, né? E aí, prestei as provas, passei, e comecei a fazer ortopedia. E eu falo, né, é tudo muito novo. Eu me formei com 25 anos, muito novinha. Então, você não sabe muito bem o que você quer da vida, né? Eu entrei na faculdade falando que eu queria fazer neurocirurgia. Nossa, ó, loucura, né? Hoje, cabeça. Jamais faria neurocirurgia. Aí eu entrei na ortopedia falando que eu queria fazer cirurgia de quadril. Que também é bem complicado. É complicado e, né, exige lá muitas horas de cirurgia, um pós-operatório que você tem que ficar indo, sei lá, 3, 4 dias no hospital ver o paciente e tal. Eu entrei querendo isso. Aí foi passando os anos, né? Eu fui falar, eu acho que eu quero casar, eu quero ser mãe, acho que eu quero uma coisa não mais fácil, mas uma coisa mais leve, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? Porque a gente, como mulher, eu até falei, engraçado, né? Eu falei sobre isso nos meus stories hoje, que eu pego 2 mulheres, a mesma idade, tudo igual. Uma é casada, com filho, trabalha, e a outra tem as responsabilidades dela, mas não tem esse peso de ser mãe, de ser dona de casa. E você vê como essas 2 mulheres são totalmente diferentes. Verdade. Assim, não tem nenhuma alteração hormonal, nenhuma alteração mas assim, a carga é muito grande, né? Muito. E às vezes quando a gente é mais nova, a gente não tem muito essa noção. E antes da gente passar por isso, a gente acha que é frescura de quem tá passando, né? E, enfim, e aí eu comecei a perceber que não, que eu queria casar, que eu queria ser mãe, que eu queria ir para uma área que me desse um pouco mais de conforto, pra né? conciliar tudo. E aí eu escolhi cirurgia da mão, que é muito legal, e a gente consegue fazer várias cirurgias que são... o paciente sai já da cirurgia com um problema resolvido, sabe? Legal, é muito legal. E não exige tanto no sentido de se eu opero de manhã, o paciente vai embora à tarde, geralmente, né? Então, são cirurgias um pouco mais curtas e, enfim, calhou muito bem no momento que eu tava vivendo e... Só que nisso, logo que você se forma, se você está fazendo medicina e você quer fazer, você nunca vai conseguir só atuar nessa área que você se especializou no começo, né? Então, eu dava plantão, ou então no consultório atendia outras queixas também, e aí sempre vinha. Uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor no punho. E aí você via que a grande maioria desses pacientes tinha um fator em comum, que era sobrepeso, obesidade, sedentarismo. Uma postura, às vezes. Exato. E eu falava assim, putz, mas como que eu posso ajudar esse paciente, né? Eu não sabia como ajudar. E aí foi quando eu resolvi fazer nutrologia esportiva para ajudar esses pacientes. E aí foi que eu me encontrei realmente. Porque assim, eu sempre fui atleta na faculdade. Então eu fazia atletismo, fazia um monte de coisa. Então eu sempre gostei dessa área, mas eu não tinha conhecimento nenhum, né, em como ajudar. E aí, quando eu fiz a especialização, e aí a gente mudou aqui para Bauru, e aí as coisas foram se encaixando. Hoje eu atuo basicamente só com a nutrologia. A ortopedia é uma coisa que eu tô... Então, você não tá fazendo cirurgia de mão no momento? Não, no momento não. Eu tô pensando em entrar... Em voltar. Em voltar, mas... Minha vida tá tão corrida, menina. Imagina, você falou aí que não tava tendo nem horário pra vir aqui no podcast. Então, que aí eu não sei como que eu vou conciliar isso, mas é uma coisa que eu tô planejando, né? Afinal, foram 5 anos estudando, então... Você fica, não vou mais fazer? Não sei. Não, mas você tá dando certo o que você tá fazendo agora, você tá ajudando muita gente, né? Com certeza, é transformador. Você vê as pessoas indo no consultório e conseguindo resultados que nunca conseguiram antes, né? Sim. E eu não digo só de peso na balança, de estética, mas de transformar a cabeça, né? Sim. Porque quando você pega um paciente, por exemplo, que sofre obesidade, né? Sofreu obesidade a vida inteira, ele vem a vida inteira de traumas e de tentativas, de tentar e errar e não conseguir.
conseguir. Então, o que eu busco lá no consultório, eu sempre falo isso, que não é um tratamento de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Não, eu pro vou resto mudar da tua vida vida, em 6 né? meses. Não, é o resto da vida. Então, são mentalidades, são crenças que a gente tem que... mudança de mentalidade. Exatamente. E aí, é isso que é legal. Sim. Você começa a ver o paciente acompanhando, no começo você fala umas coisas, o paciente fala, isso aí, não. E aí, conforme vai dando continuidade ao tratamento, o paciente vai mudando, né? E ele fala, nossa, como eu mudei, né? É verdade. E isso é muito legal. Com certeza. Quantos anos você está aqui na cidade de Bauru? 3 anos. 3 anos. Então, não, tá virando bauruense, né? Já tá acostumando. Eu adoro Bauru. Que bom, tá acostumando com Bauru. E você falou que parou agora com a cirurgia de mão, tá só na nutrologia esportiva. E como que você ajuda os pacientes, então? É através da alimentação, da prática de exercícios? Como que é? Na verdade, a gente faz uma abordagem multidisciplinar, assim, né? Então, a gente tem que questionar, porque assim, o principal foco é a tua saúde. Sim. E a saúde envolve muita coisa, né? Não envolve só você estar dentro do peso, não envolve só você não ter nenhuma doença orgânica, envolve você estar bem no serviço, você estar bem sexualmente com o teu esposo, com a tua esposa, envolve você estar feliz no trabalho, envolve você estar dormindo bem, envolve prática de atividade física, envolve alimentação adequada, uma espiritualidade, né? Às vezes tem gente que não acredita em nada, mas isso também faz parte de você ter fé, né? Exatamente, você estar saudável. Então, a gente aborda todos esses pontos. E óbvio que é uma coisa muito ampla, né? Então, também é óbvio que em uma consulta a gente não consegue abordar e resolver todos esses temas, né? Então, o que a gente faz? A gente sempre busca qual que é o teu principal objetivo, né? Eu quero emagrecer. Tá. Tudo bem. Então, como que a gente vai fazer para alcançar isso? Então, a gente tem que pedir todos os exames, né? Então, para ver se tem alguma deficiência de vitamina, se tem alguma alteração hormonal, que é super comum a gente ter alterações hormonais. Tanto em homem quanto mulher. Tanto em, assim, a maioria do meu público, 80% dos meus pacientes são mulheres, tá? Mas eu tenho 20% ali de homens que são ali, ó, fiéis, vão certinho nas consultas. Então, a gente também consegue otimizar. A gente fala muito em alteração hormonal em mulheres, mas em homens... Homem também tem. Também tem. E às vezes ele não E às vezes não conta, entende. Né? Nossa, eu tô tão triste, tô tão sem vontade. Nossa, minha libido tá baixa, não tô com vontade de fazer nada. Eu não tô ganhando massa muscular. Acho que vou no médico porque eu preciso tomar um antidepressivo. Isso, e não é. E quando você vai ver, não é. Tá com uma testosterona baixa, tá com uma vitamina B12 baixa. Sim. Então, assim, às vezes são coisas simples que a gente pode fazer para ajudar o paciente. Verdade. Que às vezes o paciente não sabe. É verdade. Né? Então, o homem, sim, a gente trata o homem também, tá? E então a gente faz toda essa questão dos exames pra gente saber o que tá acontecendo no teu corpo, né? A gente vai fazer sim uma análise do que você tá treinando, o que você treina, o que você não treina, que horas que você treina, você vai em jejum, você não vai? Qual que é o melhor momento pro teu treino, qual que é o melhor treino para você. Então, hoje, a gente pega muito paciente com lipedema, né? Lipedema é aquela doença onde você pegar uma foto de uma mulher, tirar uma foto daqui de cima e uma foto daqui de baixo. E tentar comparar, você não vai falar que é a mesma pessoa. Geralmente, a mulher com lipedema tem essa parte de cima bem magrinha, rosto magro, saboneteira e as pernas com acúmulo de gordura, quadril maior. Então, você não consegue, você não associa, né? Sim. Então, a gente pega bastante mulher com lipedema hoje. Na verdade, sempre teve, mas não era feito o diagnóstico, é uma doença, entre aspas, nova, né? E, então, por exemplo, um exercício muito legal para mulher com lipedema é a hidroginástica. Olha que legal. Porque quando você entra na piscina, aquela pressão hidrostática, a pressão da água, vai fazer um retorno, vai aumentar o teu retorno venoso, vai aumentar a pressão como se fosse uma meia de compressão. Porque é como se fosse uma falta de circulação que ela tem? Isso. Na verdade, uma das coisas, né? Uma fragilidade capilar, mas basicamente o lipedema, ele é uma doença estrógeno dependente, tá? Então, é mediada por alterações hormonais. Então, às vezes, muitas mulheres começam a ter isso na adolescência já? Pós-parto, né? Depois da gestação. Então, tem toda essa questão. Mas, pô, atividade... E muitas dessas mulheres sentem dores. Bastante dor nas pernas. Então, você não pode falar pra uma mulher dessa, falar, vai correr, vai fazer uma musculação. Se ela tá na fase 4, no estágio 4 da doença, ela não vai conseguir. Então, qual que é a melhor atividade física pra ela? Uma natação, por exemplo, uma hidro. Né? Então, a gente vai ajustar tudo isso pra você. Eu tenho muito paciente hoje, tá na moda corrida. Se você me segue lá no Instagram, você vai ver que eu sou viciada em corrida. Então, assim, hoje tá na moda corrida de rua. Eu não corro porque eu sou magra e eu vou emagrecer mais ainda. Por isso que eu não corro. Pior que não é, Será que não? Porque dá pra gente
realmente ganhar... Eu gosto de correr. Dá pra ganhar massa muscular legal, mas é óbvio que é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho assim, ó. Você tem que... Eu falo que pra ganhar massa é mais difícil do que emagrecer. É super muito difícil. Muito, muito. Então, você tem que ser super regrada na alimentação, na suplementação, Eu sou na reposição aquela hormonal. ectomorfo que fala, né? Isso. Reposição hormonal. Sim, eu faço. É essencial. Então, tudo isso a gente consegue ganhar massa mesmo correndo. Eu corro e tenho bastante massa muscular. Ai, que bom, que bom. Mas assim, eu sou Caxias na minha tem que ser alimentação, Caxias. na minha suplementação. Eu tava aqui vindo no carro tomando meu whey protein, Ó. carboidrato, todo mundo é carbofóbico, né? Não, Ai, eu não sou, não. não vou. Ainda bem. Não, eu amo carboidrato. Lógico, não tô falando carboidrato pra você ficar comendo Sim, McDonald's, né, pizza pessoal? toda hora. Pizza, mas carboidrato bom, É. sabe? Arroz, batata, macarrão. Sim, sim. Né? Inclusive pão. Pão virou o grande vilão, mas não tem por que Verdade. ser o vilão. Você não tem alergia Ao ao glúten? glúten, por que não, né? Então, tem que comer, né? Tem que comer. Eu falo, ontem eu atendi uma paciente que a queixa dela é que ela não emagrecia, que ela não comia muito. Aí a gente falou assim, ó, você precisa comer tanto de proteína por dia. Ela, nossa, mas se eu comer tudo isso eu vou engordar. Eu falei, não vai. Confia. Tá confia vendo? que você não vai engordar. Mas é difícil a gente São os mudar. mitos, né? São os mitos, é difícil. Olha que legal. Mas, então você vê que tudo envolve alimentação, é o estilo de vida, né? É um doutor? estilo de vida, né? Antes eu via, quando eu era mais nova, eu via o pessoal acordando cedo para correr e deixando de beber um vinho, porque no dia seguinte ia correr. Eu falava, nossa, eu nunca vou ser assim, coisa chata. Eu não vou beber. E hoje eu sou assim, né? É óbvio que tem que ter um equilíbrio na Sim, vida. Tanto sim. é que um dos fatores que eu questiono é o que você faz de final de semana? Sim. Você gosta de tomar um vinho? Eu não vou cortar isso de você. Sim. Porque isso faz parte do teu convívio É. social. Então, assim, dá para você ter esse equilíbrio, né? Lógico, quando você está em busca de um objetivo, você não chegou, Às talvez vezes precisa cortar no cortar começo. um pouco ou dar uma diminuída, mas depois você consegue manter esse Conciliar. social, É. né? Ontem eu tomei chopp e comi um pão de pernil. Sim, porque você tem uma vida regrada, Entendeu? saiu ali um pouquinho. Então dá, né? hoje de manhã, às 5 horas, estava treinando, então Isso. você não precisa ser radical. Sim, Tudo que é radical você não consegue é manter. verdade. Você não consegue manter pro resto da tua É vida. verdade. E você vai dormir que horas, por exemplo, doutor? Ó, isso é uma Pra coisa... acordar às 5 horas pra Eu treinar? acordo 4h30, na Aí, ó. verdade. É um exercício, tá? É um exercício que você tem que pôr em prática. Então, você, às vezes, tem que cortar algumas coisas da tua rotina que te fazem bem, em teoria, pra poder alcançar, senão Sim. não dá certo. É. Então, assim, eu gosto de assistir filme e seriado com meu marido. Então, a gente assistia antes. Só que chegou um momento que eu falei, acabou. Não dá pra assistir Não de dá. noite. Então, é assim, às vezes a gente tá assistindo alguma coisa na televisão, dá 10h20, eu falo, acabou, eu vou dormir. Então, 10h30 eu tô na cama 10h30 dormindo. tá na cama. Mas assim, é fechar o olho, eu capoto, não tem problema pra dormir, não. E aí, agora, eu falo, né, que ser mãe é cuspir pra cima e cair na testa, né? E aí, como que faz se a criança não quer dormir? Não, ela quer dormir. Ela só que ela aprendeu. quer dormir na nossa cama. Ah, entendi. E eu sempre falei que filho meu não ia dormir na minha cama. Onde já se viu vai tirar a intimidade do Imagina. casal. Não. Agora pagou a língua, né? Paguei a língua, é muito mais fácil ceder, porque assim, você tá Verdade, cansado. cansado. Aí você fala, não, filha, volta pra cama. Aí você põe na cama. Aí ela volta. Aí você vai. Aí ela, Você fala, deita aí, dorme. Deita e dorme, ela dorme bonitinha. Ela fica toda feliz, mamãe, papai. É verdade. Então tá bom. Então 10h30 tá todo mundo dormindo. Que bom. E é isso, porque se eu deixo pra ir mais tarde, aí eu não. Sim, não consegue acordar não 4h30. até acordo, mas é aquele dia que eu vou trabalhar. Vai se arrastando. Me arrastando, né? E não é saudável. O sono faz parte do Sim, processo. sim. Tanto do emagrecimento quanto da hipertrofia. A gente precisa ter um sono de qualidade, né? Então. Eu li que é bom dormir no máximo até 11 da noite, né? No Que máximo. assim, a gente tem o nosso ciclo circadiano, né? Então, eu sempre faço essa analogia. Quem tem filho, quando dá umas 5h30, 6 horas da tarde, a criança não entra na hora da bruxa, Fica irritado. fica irritado, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque o corpinho dele começa a entender que esse horário é o horário que ele tem que começar a diminuir a produção de cortisol, aumentar a produção de melatonina, e que é o momento que ele precisa dormir. Tá. Então, a gente, sim, em teoria, a gente teria que dormir aí 6 horas da tarde também. Entendi. Começou o sol baixar, né? Em teoria, né? teoria. Mas assim, óbvio que a gente não consegue fazer isso. Mas o ideal é não ir dormir muito tarde, realmente, pra você poder ter as horas de sono. Porque se você vai dormir meia-noite, pra você ter 6 horas de sono, você tem que acordar lá às 6h30, 7 horas. Não é todo mundo que consegue, né? Verdade. Então, e cada um tem a quantidade de horas que precisa dormir. Eu Necessárias. tenho paciente que fala, eu durmo 5 horas, eu acordo descansado. Sim. Eu tenho paciente que fala que precisa dormir 8 Eu horas. preciso de 8 Então. horas. Meu Ah, marido se com eu precisasse 5... dormir 8 horas, eu ia viver um zumbi, porque não dá tempo. Eu preciso de 8 horas. Meu marido, ele 5, 6 horas ele já tá bom.
Por isso que eu gosto de dormir cedo, porque se eu acordo tipo 6 horas da manhã, que minha filha vai para a escola às 6:30 da manhã, então 6 horas eu tenho que estar de pé. Eu tenho que dormir cedo, senão não vai dar as 8 horas. Então eu preciso de 8 horas. Pra mim, 6 horas é o suficiente. Então, você vê, cada um sabe, né? Lógico, se eu pudesse, Dormir eu dormiria, tipo, 8, 9 horas, mas não dá. Mas então, 6 horas é um horário que eu sei que, quando coloco o celular pra despertar, 6 horas pra acordar, falar, olha só. Tô bem. E também tem o nosso relógio biológico. Por exemplo, eu não consigo treinar de manhã cedo, bem cedinho. Não consigo, eu não tenho disposição física para isso. Eu consigo treinar depois, à tarde. De manhã cedo, eu consigo fazer várias coisas, mas treinar, não. Eu vejo o pessoal correndo na rua, 6 horas da manhã, eu falo, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Eu acho que, na verdade, você tem que fazer aquilo que você consegue, é o horário que você consegue, né? É melhor fazer do que não fazer. Sim, sim. Então, Mariana, só consigo treinar de manhã. Então, se eu for treinar à depende tarde, do relógio biológico também de cada um, né? Meu marido de manhã é um zero à esquerda. Então, eu sou assim. Eu sou mais calminha de manhã. Depois do almoço, eu começo a ficar agitada. Ai, depois do almoço eu tô cheia, tô cansada, não. Doutora, e lá no seu consultório, as pessoas que te procuram, a maioria delas é pelo emagrecimento ou pela reposição hormonal? Conta pra gente. Olha, bem divididinho. Eu tenho bastante atleta, então tem bastante atleta que me busca para melhorar a performance. Eu tenho uma paciente que ela é triatleta. Olha então só. ela faz bike, né, triatlon, bike, natação e corrida. Então quando ela me procurou, porque a primeira abordagem eu sempre que faço com o meu paciente. Então eu sempre pergunto, por que você tá me procurando, né? Qual que é o teu objetivo? E ela falou, eu sou triatleta e tal. Então eu fiz uma imagem na minha cabeça. Quando ela entrou no consultório, uma mulher maravilhosa, mas, né, eu tenho um olhar clínico, eu já vi que tava com um percentual de gordura um pouquinho aumentado. Na hora que a gente fez a bioimpedância, que é aquele aparelho que a gente faz análise da composição corporal, assim, 40% de gordura corporal. Isso é obesidade. A gente sabe que pra mulher, acima de 32% de gordura corporal já é considerada uma mulher obesa. Sim, sim. Aí eu olhei e eu falei assim, caramba, você tá obesa. E você treinando tudo isso. Nossa. Então, assim, o que ela tava fazendo de errado? Tava com um volume de treino muito alto, e ela precisa desse volume, né, pra poder dar. Mas não tava dormindo direito, não tava comendo direito. Então, assim, a gente começou a ajustar tudo isso, começamos a suplementar certinho. Tava com falta de hormônio. Então, assim, a gente ajustou tudo isso. Aí ela não emagrecia. Não emagrecia, só ia acumulando gordura. E hoje, assim, você vê uma foto dela, você fala, já mudou. Não, em 2 meses ela mudou a composição corporal dela. Ela foi fazer uma competição em Madrid. E aí ela queria fazer, como que era? Sub-5, acho que sub-5 horas. Era o objetivo dela. Ela conseguiu fazer sub-5. Olha que top. Então, assim, eu tenho bastante atleta que me procura. Eu tenho, então, 1/3 são atletas. Eu tenho um outro terço que são mulheres, né? Mulheres aí no climatério, na menopausa. Climatério é o período que antecede a menopausa, né? Pode durar aí de 1 ano até 10 anos. Então, tem bastante mulher nesse período que me procura. A partir dos 35 anos, mais ou a partir menos, dos né? 35, 40, que a gente já começa a ter uma baixa do metabolismo, uma queda hormonal. Me procuram para isso. Para fazer a reposição hormonal. E a gente tem vários tipos e vários meios, né, de fazer a reposição hormonal. Lógico que a reposição hormonal vai ser aquela que é melhor para você, aquela que você consegue fazer, aquela que cabe no teu bolso, aquela que você vai conseguir dar continuidade. Porque a partir do momento que você começa uma reposição hormonal é para sempre. Não pode parar. Né? Então, você tem que ver tudo, tem que se encaixar com tudo isso. E a outra parte é para emagrecimento, né? Hoje em dia, na verdade, hoje, eu vou colocar uns 50% emagrecimento e os outros 25%, porque hoje a gente está com medicações muito boas aqui, né, no mercado que estão conseguindo transformar a vida dos pacientes. Então, hoje está tendo bastante procura por essa medicação e por esse acompanhamento que a gente faz. Porque eu falo assim, eu não vendo medicação. Vender medicação você compra na farmácia. Eu vendo meu acompanhamento, eu vendo meu conhecimento, a minha mudança de rota no teu tratamento. Então, o que tem bastante procura hoje é isso, né? Você ir lá para emagrecer, para mudar a tua composição corporal, mudar o teu estilo de vida, e eu tô lá, semanalmente, de mãozinha dada com você. Legal. E o emagrecimento, então, que você faz com as mulheres, ele, às vezes, precisa entrar com medicação? Ou você tenta fazer, a maioria das vezes, sem medicação? Depende. Eu falo que quem manda no tratamento é o cliente, né? O paciente. Então,
Depende, eu pego mulheres que falam, não, doutora, eu quero tentar de uma forma sem medicação. Mais natural. Bora, uai, dá pra fazer. Eu tenho paciente que no meio da consulta eu já sinto que a paciente tá me procurando porque ela quer uma medicação. Se tiver tudo bem com os exames, se ela tiver a cabeça boa, se tiver, eu digo cabeça boa porque não adianta a paciente chegar lá e falar que quer tomar medicação, sendo que a paciente não come nada, a paciente só quer ficar sentada no sofá. Tipo, tá deprimida. Não vai dar certo. Então, assim, estando tudo dentro de acordo e a paciente quer a medicação, a gente faz a medicação também, né? Estando com uma saúde boa. Exato, porque se você for pensar hoje, a grande maioria tem indicação. Porque quando você pensa em obesidade, a obesidade é uma doença. Sim. E eu tenho que tratar a obesidade tal qual. Sim. Então, na verdade, no começo do ano, mudou a classificação de obesidade. Até o final do ano, a gente usava o IMC como parâmetro, né? Então, IMC acima de 30, você era considerado obeso. Hoje mudou. Porque muita gente que tinha todos os riscos da obesidade, risco cardiovascular, risco de câncer, diabetes, dislipidemia, pressão alta. Muitas pessoas dessas que não tinham todos esses riscos, mas não tinham IMC acima de 30. Então, ficava fora do tratamento. Só que ele já estava. Mas e daí? Você tem todos esses riscos. Então, no começo do ano foi feita uma mudança no diagnóstico, né? Então, uma das coisas, um dos parâmetros que a gente usa é o percentual de gordura. Que é que faz com a bioimpedância. Com a bioimpedância, né? Que é uma maquininha que você fica lá na maquininha. Então, para homens acima de 25%, ele é considerado um homem obeso. Uau. E para mulher acima de 32%. Então, com isso, 90% das minhas pacientes se enquadram na obesidade. Então, eu tô errada em dar medicação se a paciente quiser? Sim. Não, porque eu tô tratando a obesidade de uma forma agressiva. Como uma doença. Sim. E é o que tem que ser feito. Verdade. Né? Antes que piore, então, né? Antes que piore. Antes, eu atendi ontem uma paciente, ela tem 26 anos. E aí, ela tá com um percentual de gordura de, acho que 43, se eu não me engano. Bem acima. Bem acima, né? E aí, eu falei assim, ó, você tá obesa, tá? Ela falou assim, mas meus exames estão bons. Eu falei, sim, mas você tem 26 anos. Nossa. Imagina se você manter essa obesidade por mais 10. Verdade. Como será que eles vão estar? Então, eu falo que um paciente obeso com os exames bons, é apenas uma foto. É que nem você tirar uma foto do Luciano Huck e ele não sair narigudo. É só um take, você concorda? Em algum momento você vai ver o tamanho do nariz dele. Então, um paciente obeso é isso. Os exames estão normais. Nesse momento. Em algum momento vai dar errado. De um mês para o outro eles mudam, né? Exatamente. Verdade. Eu queria que você falasse mais sobre, então, as mulheres menopausadas aí. E a reposição hormonal. Porque eu faço reposição hormonal já faz 5 anos aí, quase. E a reposição hormonal mudou a minha vida, né? Com certeza. Muito. Eu sempre falo muito bem da reposição hormonal. Mas as mulheres perguntam muito ainda sobre isso, porque ainda muitas têm esse mito de que reposição hormonal causa câncer, tal, que vai ter câncer de colo de útero, de mama. Então, para todo mundo que eu falo que eu faço reposição hormonal, fala, nossa, mas você não tem medo de ter câncer? Eu falo, gente, não é assim, né? Então, eu queria que você falasse a respeito. Na verdade, assim, né? Qualquer tratamento que a gente faz tem que ser um tratamento muito bem indicado, bem individualizado, bem... assistido, exatamente, né? Então, assim, vou dar um exemplo da minha casa. Minha mãe, ela é menopausada, acho que 5, 6 anos, e eu tô tentando, faz esse tempo, falar pra ela que ela precisa fazer uma reposição hormonal. Minha mãe tem 61 anos. 60 anos, desculpa. E ela vem de uma geração, porque uma geração de 10 anos já tá dando diferença. Então, a geração das mulheres com 45, 50 já estão me procurando. Sim. Eu quero fazer reposição hormonal. As mulheres de 60 mais, cima, elas ainda são um pouco mais resistentes, tá? E ela, não vou fazer, porque isso vai dar câncer. Aí tentamos começar a fazer uma primeira reposição nela. Ai, fiquei com dor no sangue. Ai, tô com cólica, vou parar. Mas assim, o que a gente tem que entender? Se você está menopausada, hormônio, ele atua através de receptor. Então, o hormônio precisa se ligar no receptor para poder fazer a função dele. Se você está há 5 anos sem hormônio, é óbvio que o teu corpo não está entendendo o que é isso ainda. Então, é normal. Sim. Não sei como você começou a fazer reposição. É normal sentir uma dorzinha, uma cólicazinha. Isso não é que você está tendo câncer por causa disso. Exatamente. Né? E aí, ela ficou um tempo sem fazer. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí começou faz uns 2 meses de novo. Consegui convencê-la. Ela veio me ver esse final de semana. Falei assim, Mariana, estou te dando a minha mão. Olha. Aí eu falei, oi? Ela, a mão a palmatória. Eu falei, mãe, não tô entendendo. Ela, olha isso daqui. Ela pegou e agachou. Minha mãe, ela tinha uma poliartralgia. Então, ela tinha dor em todas as articulações. E isso é normal na mulher menopausada. É uma das queixas. Por quê? A queda do estradiol, do estrogênio, que é um dos hormônios que diminuem, ele tem alguns receptores
receptores nas articulações. E essa ligação do estrogênio nesses receptores nas articulações fazem com que você não tenha dor. É um receptor anti-inflamatório. Então, quando você diminui o estrogênio, você começa a ter dor. Dor no corpo inteiro. Minha mãe tinha dor nas costas, no joelho, no ombro. Vivia me ligando, Mariana, eu quero um diprospan, me dá uma injeção. Né? E ela falou assim, Mariana... Era hormonal. Eu tô agachando. Eu falei... Em 2 meses. Em 2 meses. Você tá vendo? Que coisa, mãe. Então, são essas coisinhas que a gente pensa. Eu pego muito paciente que fala assim, mas eu passei no colega e o colega falou que só vai fazer reposição hormonal em mim quando eu precisar muito. Sim. O que é precisar muito? O que é precisar muito? Você quer chegar até lá, esperar. Poxa, hoje a gente tem uma vida... A gente vai viver até os 80. Exatamente, se como Deus que você quiser. quer viver? Né? Essa que é a grande questão. O que é precisar muito? Exatamente. É você ter que usar um lubrificante íntimo para ter relação com o teu marido toda vez e mesmo assim ter fissura, ter dor? Isso ou chegar naqueles calorões que a pessoa não consegue ficar em público. Calorão, na verdade, pelo que eu percebo das minhas pacientes, é que eu não tô ainda nessa mas fase. É a maior queixa, Você acho. sabia que não? Não? Não é a maior queixa. Olha Calorão, só. na verdade, quando você começa a listar todas os sintomas, o calorão é o que menos incomoda a mulher. Olha assim, só. que eu pego no meu consultório. A mim me consultório. incomodou muito. É? A mim me incomodou demais. Falam que é um calorão que começa a suar assim do foi nada, a pior né? coisa, porque como eu sou magrinha, eu sou friorenta, eu tenho muito frio, né? Porque eu não tenho gordura. Então, qualquer ventinho eu já tô morrendo de frio. E aí eu senti aquele calor, que eu falava, gente, que é isso? Eu nunca senti calor na vida. Então, isso me incomodava bastante. Então, assim, calorão, ressecamento da mucosa vaginal, do olho, da boca, pele seca, cabelo seco, uma névoa mental, você não consegue entender. Por que você está esquecendo das coisas? Sim. Você escreve um monte de livro, de repente você não consegue mais escrever. Você fala, o que está acontecendo? É verdade. Alteração de sono. Você que é mulher menopausada, aposto que você acorda 3h30, 4 horas da manhã. Pá! O que está acontecendo? Sim, é isso. Falta de hormônio, falta né? de hormônio. Então, assim, antigamente, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, os hormônios, eles não eram bioidênticos, né? Então, eles não eram hormônios iguais aos que a gente produz. E mesmo assim, a taxa de câncer ainda era baixa, tá bom? Hoje, os hormônios que a gente faz a reposição são hormônios bioidênticos. São hormônios iguais às moléculas que a gente produz no nosso corpo. Sim. Então, como que uma reposição hormonal de um hormônio que é igualzinho que você produz a vida inteira vai te causar câncer? Óbvio que a gente tem que fazer exames, tem que ver se não tem nenhum tumorzinho, nenhum nódulo no seio, como que tá teu endométrio. Endométrio é aquela camadinha que fica dentro do útero. História familiar, mas mesmo com história familiar positiva, minha mãe teve câncer com 40 anos. É diferente você me falar que a tua mãe teve câncer de mama com 80. Isso. 80 já é uma mutação ali. Exatamente. Não tem. Agora, uma mãe, tá bom, tua mãe teve câncer com 40. Mesmo assim, a gente consegue fazer, por exemplo, exames genéticos para saber se você vai ter uma predisposição a ter câncer ou não com uma reposição hormonal. Exatamente, olha só. Tem tudo então, hoje. Não faz sentido você entrar, a partir dos 35, todo mundo, seja homem, mulher, menopausado ou não, a gente entra no processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Sim. Então, você vê um velhinho na rua, barrigudinho, aquela barriguinha de chope, mas bracinho fino e perninha fina. É sarcopenia, é o processo natural. Aí ele não consegue andar, né? Não consegue andar, não consegue levantar da privada, cai no chão com facilidade, quebra o fêmur, morre, que é o que a gente mais vê. Ou então não morreu na queda da fratura, teve que operar, depois que operou nunca mais volta a andar. Aí começa a ter depressão, aí morre de depressão, porque você perde a tua autonomia. Sim. Tudo por massa muscular. Massa muscular. Massa muscular é vida. Uau. Então, quando a gente pega assim, um paciente falando assim, ai, doutora, olha, eu não treino musculação, mas tudo bem, eu vou ter. Mas olha, eu não quero ficar forte. Eu falo, meu amor. Não é isso. Você não vai ficar forte. Não se trata disso, né? Não, é muito difícil ganhar massa muscular. Muito mesmo, tá? Então, você pode treinar que você não vai ficar uma maromba, tá? Porque é difícil ganhar. É difícil, é verdade. É muito difícil. Ainda mais depois de uma certa idade. Sim. Né? Eu gosto de brincar. A gente gosta muito de juntar dinheiro, né? Pra aposentadoria. E juntar massa muscular. Então, você Ninguém que tá pensa novinha, nisso. 20 anos, 25, começa agora. Comece, porque quanto antes você começar, mais massa você vai ter no futuro. Então, vai ser, entre aspas, mais fácil de você manter essa massa muscular. É verdade. Quanto mais massa você tem, mais você pode comer. Que coisa melhor que isso? Nossa, olha só. Massa muscular aumenta teu metabolismo. Então, quanto vida, mais né? massa, mais você pode comer. Menos gordura e mais massa. E às vezes a massa é mais pesada do que a gordura, né? Na verdade, não. É a mesma coisa. Mesma coisa? Tá? É a mesma coisa. O que muda é o volume. Então, se você pegar 1 quilo, é que eu não trouxe aqui, mas tem no meu consultório, 1 quilo de músculo,
é mais ou menos um volume assim. Se você pegar 1 quilo de gordura, é um volume maior, mas é 1 quilo, mas o volume é diferente. Então, por isso, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que fazer um emagrecimento com qualidade. Se você perder 10 quilos na balança, então, se tem uma balança, joga fora a balança, tá? Não use mais a balança de casa. Se perder 10 quilos na balança, do que são esses 10 quilos? Gordura. Se você perdeu 10 quilos de gordura, as pessoas vão te olhar na rua e vão falar, você perdeu 20. Com certeza. Porque o volume é muito maior. Tá. Agora, se você perdeu 10 quilos, 5 de músculo e 5 de gordura, vão falar, tá bom, você perdeu 10 quilos. Por quê? Você perdeu 5 volumes assim e 5 assim. Agora, você perdeu 10 de gordura, você perdeu 10 volumes desse tanto. Então, e nem é saudável você perder 5 quilos de músculo, Sim, né? sim. Então, essa questão da proporção e da composição que a gente precisa. É porque às vezes tem gente que começa a fazer musculação, por exemplo, e fala assim, nossa, eu não tô emagrecendo, olha, o peso na balança continua igual, né? Minha dica, qual que é? Pega uma calça, uma camisa, alguma coisa que esteja apertado em você. E usa isso como referência. Porque você pode estar perdendo gordura e ganhando músculo. Então, com isso, na balança pode ser que não mude muito. Mas nas medidas... Nas medidas vai mudar. A tua composição está mudando. Interessante, legal saber disso. E na sua experiência, doutora, quais que são os maiores mitos sobre emagrecimento e a hipertrofia? Emagrecimento. Que você precisa ficar sem comer para emagrecer. Esse é o maior mito. O maior mito. A maior besteira que você faz é ficar sem comer para emagrecer. Óbvio que existem estratégias de jejum, mas veja, são estratégias, né? Não uma lei da vida que você vai ficar sem comer, tá? Então, você ficar sem comer, besteira, gente. Não fiquem sem comer. Que não vocês é só assim vão... que emagrece. Não, vocês só vão diminuir o metabolismo de vocês, vão perder massa muscular. Quando comer, vai querer comer até o pé da cadeira. Então, assim, não é legal a gente fazer isso. E a experiência, né? Como é engraçado. Eu lembro que o meu pai ia no endócrino e o endócrino falava assim pro meu pai. Um pouco pesado, mas ele pegava um livro da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, e mostrava e falava assim, você tá vendo algum gordo aqui? Aí meu pai falava, não. Eu falei assim, então, porque eles não comem. Então, não vem você me falar que você tá gordinho e é porque você não come. É mentira, é porque você come. E eu fiquei muito tempo pensando nisso, e eu tinha isso como uma verdade. Depois que eu comecei a estudar e que a gente começa a ter experiência, o que eu vejo? Que isso que esse médico falava para meu pai era desnecessário. Primeiro, a pessoa, ele colocou uma situação de inanição, né? As pessoas estavam sendo torturadas. Não era só falta de comida. Não era só falta de comida. Na verdade, eles não comiam, eles não tinham comida nunca. Quando a gente pega um paciente que é mais gordinho, e eu acredito, tá? Eles realmente não comem. Você pede, me fala o que você come. Não tomo café da manhã, o almoço como um pouquinho, não como nada, e à noite... Fala, e não emagrece. E você acha que isso que você come justifica o teu peso? Sim. E o paciente, assim, tá comigo na consulta, não tem por que mentir. Ele tá lá, ele tá me procurando pra ajuda. É diferente ele falar isso pro marido, pra esposa. Eu não tô comendo nada, tá comendo escondido. Mas assim, se ele tá me procurando ajuda, é porque... Mas o que acontece? Eles fazem isso durante a semana. Só que chega no final de semana, eles não estão no campo de concentração, que nem esse exemplo ridículo desse médico, né? Chega no final de semana, você come uma pizza, você come um hambúrguer, você come um chocolate. Então, você não vive num período completo de inanição, né? Sim. Você come pouco durante o dia, você tá acabando com o teu metabolismo, mas tem os teus momentos que você acaba chutando o pau da barraca. E aí, nesse que você chuta o pau da barraca, que aí teu corpo pega tudo como gordura. Olha só. Tá? Então, eu acredito, sim, que a maioria das pessoas que não comem, não vão emagrecer. Não vão emagrecer. Não vão. Eu tenho 11% de gordura no meu corpo. E eu como que nem uma louca. Sim. Eu como muito. Porque você tem um metabolismo que funciona. Exato. Né? Eu sinto muita fome. Eu como. Só que o quê? Eu como coisa certa, no momento certo. Eu sei o que comer antes do treino, eu sei o que comer depois. Eu sei o que comer nos meus lanchinhos. Então, essa que é a questão. Então, todo mundo precisa passar por essa ajuda, então. Receber essa ajuda. Porque assim, não adianta a gente dar exemplos aqui. O que eu vou comer antes do treino? O que eu vou comer depois? Por quê? Porque é muito individual. Cada um tem uma quantidade de proteína que precisa comer por refeição. Sim. Então, eu peso 54. O que eu preciso comer de proteína por refeição é diferente do que ele precisa comer. Cada um, por causa do peso. Por causa do peso, entendeu? Então, por isso que não é receita de bolo. Tá. Tem que passar por os exames, como você falou. Exato, tem que ver qual que é a tua rotina. Olha, eu não consigo comer de manhã. Tá. Eu preciso ir treinar em jejum. Então, então o que você vai comer à noite?
né? Entendi. Que você vai comer depois do treino. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, olha, eu como só uma saladinha, uma carne, aí eu vou treinar em jejum, aí eu chego e quero fazer ainda um jejum, e aí eu vou só almoçar. Aí eu falo, olha, era melhor você ficar dormindo. Porque você ia ganhar mais músculo dormindo do que fazendo isso, porque você tá perdendo Olha só. músculo. Olha só que Tá? coisa. E aí é isso que a gente tem que pensar. E a mulher, pensando na mulher menopausada, a mulher, então, a partir dos 35, todo mundo perde massa muscular. A mulher no climatério perde, aí, em média, 1% de massa muscular ao ano. A gente não tem hormônio. Pra gente criar músculo, a gente precisa de 4 coisas. Precisa de hormônio. Hormônio, sono, comida e treino. É. A mulher menopausada não tem um sono adequado. Uma mulher menopausada não come direito, porque tá achando que aquela gordurinha, aquela barriguinha... Não pode comer porque tem que pode emagrecer. comer. Uma mulher menopausada não consegue treinar direito porque não tem disposição. Sim. E uma mulher menopausada não tem hormônio. É verdade. Como que ela vai ganhar músculo? Verdade. É uma judiação. É verdade. Aí fica um ciclo, né? É um ciclo que é muito difícil de sair. É. Eu tenho uma paciente que ela tem, acho que 62 anos, 65, alguma coisa assim. Não mais do que isso. E ela mora no sítio. E aí ela tá comigo faz uns 7, 8 meses. E assim, é uma paciente no sentido chucra, no sentido de assim... Não eu não vou pesar comida, eu não vou pra academia, eu não vou, eu moro no sítio. Então, assim, a única coisa que a gente fez de diferente foi, a gente entrou com uma medicaçãozinha pra, sim, ajudar ela no emagrecimento, mas que ela já tomava antes. Então, assim, a gente só ajustou a dose e a gente entrou com uma reposição hormonal dela. Em menos de um ano, ela perdeu 7 quilos de gordura. Olha só. Sem perder músculo. Tá vendo? Que isso que é o mais importante. E ela não mudou nada na rotina dela. A gente apenas ajustou os hormônios. Olha, que top. E um mito sobre a hipertrofia? Um mito sobre a hipertrofia. Porque a hipertrofia seria... Que você precisa fazer séries de 8 repetições para hipertrofia. Para ganhar músculo. Para ganhar. E, na verdade, os estudos mostram que não. Na verdade, os estudos mostram que o que conta são as repetições finais. Então, você pega quantas repetições você vai fazer com com o peso que você está fazendo, você multiplica. E o que der um número maior é o que vai fazer você ter mais hipertrofia. Então, vamos supor. Você tem uma caneta e um papel? Porque de cabeça eu sou bem ruim. Nossa produção vai arrumar para gente aqui. Porque tinha muito um mito assim. Se você quer hipertrofia, você tem que treinar, fazer séries de 8. 8 repetições. Se você quer secar, você precisa fazer... Que, na verdade, não tem diferença entre secar e ganhar. É a mesma coisa. O volume muscular você vai construir na comida. Então, se você está num processo de bulking, que a gente fala, que é ganhar massa muscular, então você tem que caprichar na comida e treinar para dar o estímulo pro músculo. Sim. Agora, eu quero secar. Você vai continuar treinando do mesmo jeito, só que você vai mudar a tua alimentação, tá? Entendi. Então, por exemplo, se eu vou fazer 3 séries de 8 repetições com 20 quilos, isso é uma coisa. Se eu for fazer 3 séries de 20 repetições com 10 quilos, então a gente multiplica aqui. Então, fazer 3 vezes 8 vezes 20. Calculadora. 3 vezes 8, 24. Vezes 20. Aí, vamos lá. Vamos usar a calculadora. Eu sou péssima de conta. Matemática não é minha área, gente. Vamos lá para a calculadora. Oxa vida, cadê essa calculadora? Produção, ajuda nós aí, produção, na calculadora. Fala, ó. 3 vezes 8 vezes 20. 3 vezes 8 vezes 20. 480. 3 vezes 25. Vezes 10. É 750, né? Então, você fazendo 3 séries de 25 com metade do peso, você gera 750 unidades de energia. Tá. Então, aqui você vai ter muito mais hipertrofia do que fazendo 3 séries de 8 com o dobro de carga. Então, na verdade, é isso que importa, é o final. Então, é a repetição, na verdade... Precisa de tanto peso, então, não. seria isso? Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu preciso colocar muito peso, fazer 8 séries. Para hipertrofia, nem sempre, tá bom? Então, o importante para hipertrofia, o que é? Você ter uma lesão da fibra muscular. Como que você vai ter uma lesão da fibra muscular? Você fazendo um movimento com uma amplitude completa. Então, agachamento. Não adianta nada fazer um agachamento meia boca. Tá. Você não vai ter lesão da tua fibra Não vai muscular. ter. Com um peso, 100 quilos de cada lado. Entendi. Você vê, o pessoal fica parecendo uma ranzinha. Não tá. Então é melhor você diminuir a carga. E fazer mais. Fazer a amplitude completa e fazer mais movimentos corretos do que ficar tentando só colocar carga. Lógico, se você tá treinando
para um treino específico de Sim, potência, sim. você está treinando para um treino específico de corrida, tem as suas alternâncias, mas assim, de um modo geral, o que importa é isso. Não é nem tanto a carga, eu vou fazer só 8 repetições. Sim. O que vai determinar se você vai ter uma hipertrofia é a tua alimentação. É. O treino só tá dando estímulo lá, que você Entendi. precisa desse estímulo, mas a tua alimentação que vai falar se você vai crescer muito mais ou não. Que top. E para ganhar massa? Que você falou que é difícil. Como que faz, então, para uma pessoa magra ganhar massa muscular? Porque eu vejo muitos rapazinhos lá, jovenzinhos, 15 anos, 16 anos, magrinho, quer ganhar massa. É alimentação e treino, então. É, um paciente dessa idade, sim. Precisa de whey, precisa de creatina. A creatina eu acho que todo mundo tem que tomar, tá? A creatina é uma proteína que a gente produz, mas pra gente produzir na quantidade que a gente precisaria, a gente teria que comer 1 quilo de carne por dia. Ninguém come 1 quilo de carne por dia todos os dias, né? A não ser que você coma churrasco todo dia. E também nem é tão saudável, porque tem muita gordura, né? Posso colocar mais pra cá? Pode. Então, assim, creatina com certeza, né? É um suplemento que eu passo pra todo mundo. Até idosos podem tomar. Com certeza, Principalmente. principalmente para idosos. A creatina, ela vai entrar dentro da célula, então ela vai te dar mais energia, tá bom? Só que ao mesmo tempo ela atrai água para dentro do músculo. Então ela deixa o músculo um pouco mais consistente. Então ela te ajuda a manter a massa muscular, que é o que a gente quer, Sim. tá? Então creatina com certeza é para todo mundo. E o whey? Whey, na verdade, se você conseguir através da alimentação, eu tenho um paciente atleta, ele tem 5,5%, tem 5,5% de gordura corporal, não tem nada de gordura, é só músculo. Só que o whey não faz bem pra ele, a gente já tentou de todos os tipos. Então a gente consegue bater a meta de proteína, e a meta de proteína dele é alta. Só com alimentação. Só com alimentação. Dá. A questão é a correria do dia a dia. É verdade. Como que eu ia comer um frango vindo pra cá? Não dá. Pô, eu chegar com tudo sujo aqui, meu fedendo por isso frango. Que você veio tomando whey. Então, eu venho tomando whey porque é mais prático, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente esses dias que ela nem quis voltar no retorno comigo, porque ela falou assim, mas a doutora falou pra eu comer barrinha de proteína, é coisa industrializada. E eu sempre falo, gente, vamos ter bom senso, né? Óbvio, eu não tô falando pra você comer barrinha de proteína todos os dias. Barrinhas, né? Mas, pô, entre você ficar sem comer e comer uma barrinha... Sim. Vai comer uma barrinha. É verdade. É melhor. Entre você ficar sem comer e tomar uma bebidinha pronta, um Iopro, tome um Iopro. Né? Então, é bom senso que a gente tem que ter. É um equilíbrio. A gente não pode ser ferro e fogo com tudo. Então, sim, você precisa, na verdade, de proteína, carboidrato. Para quem quer ganhar massa. Para qualquer pessoa, né? Óbvio que para quem quer ganhar massa, a gente põe um cálculo um pouco a mais de carbo. Mas carbo precisa... Eu tenho um paciente, ele tem 13 anos. Ele passou comigo bem magrinho. Em 1 mês de tratamento, ele ganhou 2,5 kg de massa muscular. Tá vendo? E assim, ele tá usando hormônio? Óbvio que não, ele tem 12 anos. Como vai usar hormônio? Porque se você põe hormônio na jogada... Aí ganha. Aí não... aí é desleal, mas não né? é saudável. Exatamente. Não é saudável... dependendo da idade. Dependendo da idade. Se for um paciente com seus 50 a mais e tiver com hormônio baixo, super saudável, porque o hormônio ele vai ser cardioprotetor também. Ele vai proteger o coração desse paciente, né? Verdade. Então, e outra, a gente consegue também, isso é muito interessante, estimular a produção de testosterona no homem sem usar hormônio. Eu tenho pacientes que chegam comigo 250, 300 de testosterona, que é uma testosterona baixa, e eu consigo subir para 1.000, 1.100 sem o uso de hormônio. O que? Com exercícios? Atividade física, e tem uma medicação específica que a gente faz que não é hormônio, mas que estimula o próprio corpo dele a produzir hormônio de forma natural. Olha que top. E para mulher não tem isso aí? Não. Infelizmente não. A mulher é tudo mais complicado, né, doutora? É um pouquinho mais difícil, mulher, porque, na verdade, envolve... quem produz nossos hormônios são os nossos ovários. E os nossos ovários entram em falência, né? Então, não tem como. A partir do momento que você teve uma falência ovariana, você não tem mais como produzir a quantidade de hormônio necessária. Sim, nossa. Mulherada. Só reposição hormonal para dar uma ajudinha aí pra gente, pra natureza. Mas também não faz milagre, viu, gente? Não é tem assim. Que correr atrás. Claro, tem que cuidar das outras áreas, como nós falamos, alimentação, sono, treino, tudo, né? Engloba tudo. Gente, o treino é vida. De verdade. Eu acabei de operar o peito, eu fiquei 1 mês sem treinar. Gente, é horrível, né? Eu tava ficando desesperada. É horrível. Eu tava assim, não tô mais aguentando, tava estressada. Eu falava, meu Deus, não tô aguentando. Então, assim, a partir do momento que você começa... Você vicia. Porque traz um bem-estar pra você. Com certeza. Né? E não é fácil, né? Eu também atendo, às vezes, umas pacientes. Ai, doutora, como você consegue acordar 4h30 da manhã pra você treinar? Você parece que tá tão feliz. Eu falo, mas eu não tô feliz. Não, eu acordo... É um sacrifício. É um sacrifício, mas é um sacrifício que eu preciso. Se eu não vou de manhã, eu não tenho tempo de ir em nenhum outro horário do meu dia.
e me faz bem. É verdade. Então, é difícil levantar da cama para todo mundo. Eu falo que as blogueiras que ficam postando, acordo 4 da manhã, eu faço yoga plena, sou feliz. Tá mentindo. Ninguém acorda feliz assim. Verdade, é verdade. Mas é um sacrifício que a gente tem que fazer. É necessário. Doutora, e agora? Eu queria fazer um bate-volta com você. Vamos tentar aí com uma palavra, né? Vamos tentar. Uma palavra que define a sua jornada. Nossa. Ó, já comecei forte. Paciência. Paciência. Um desafio que te marcou na sua carreira. Um desafio que me marcou. Nossa, mas são vários, né? Imagino. Mas para mim o mais difícil assim que eu passei, que foi a coisa mais estressante, foi passar na prova de título de ortopedia. É uma prova muito difícil, muito, muito difícil. A gente ficou 2 meses estudando, porque eu e meus colegas de turma, a gente ficou 2 meses estudando, assim... Muito, mas deu certo. Valeu a pena. Graças a Deus, graças aos nossos estudos, aos nossos esforços, mas assim, foi um momento de muita tensão, né? Mas foi bem desafiador. Top. A gente falou sobre isso, mas vale ressaltar novamente um mito sobre emagrecimento que precisa acabar. Então, seria... é isso, gente. Para emagrecer tem que comer. Tem que comer. Comer certo. O que eu vejo, vou dar um exemplo bem rapidinho. Então, tem alguns pacientes que estão usando a Tirzepatida, que é o Mounjaro, tá? Então, é uma medicação que tira tua fome. Só que além de tirar a fome, que é basicamente igual ao Ozempic, que é a semaglutida, ela atua nas células de gordura. Então, ela tira a tua fome, só que ela também fica queimando a tua gordura. É maravilhoso, tá bom? Só que o que a gente vê? Chega um certo momento que o paciente para de perder tanta gordura. E às vezes ele acaba... até voltando a acumular um pouco de gordura. O que eu faço quando chega nesse momento do tratamento? Eu tiro a medicação ou eu reduzo a dose, o paciente começa a comer, ele começa a ficar estressado, ele volta dali uma semana, doutora, eu tô comendo. Falo, vamos pesar. E aí é incrível a resposta. O teu corpo, quando você dá um pouco mais de comida depois de um período, né, desse estresse metabólico, ele começa a ganhar músculo e continua perdendo gordura. Uau. Então, para emagrecer, precisa comer. Lógico que no momento inicial a gente faz essa restrição, tudo muito acompanhado, mas precisa comer. Comer certo, né, doutora? O que você acha do jejum intermitente? Eu gosto, eu acho uma estratégia legal, mas a própria palavra já diz, é intermitente. Se você fizer todos os dias, você não está fazendo um jejum intermitente. Intermitente é algo que tem começo, hora e meio e fim para começar e para terminar. Sim. Então, se você faz todos os dias, não é um jejum intermitente. Tá. Mas eu gosto. É bom. Um alimento que você sempre recomenda? Carne. Proteína. Nossa, os vegetarianos que nos perdoem, né? Mas... é muito difícil. Eu tinha uma paciente que ela era online. E aí, ela também é uma amiga. E aí, quando eu fazia consulta com ela, a gente quebrava a cabeça. Eu falava, você tem que passar numa nutricionista especialista. E a gente não conseguia. Aí, esses dias, ela parou de passar comigo. E aí, ela me mandou uma mensagem, Mari, não sei o que. Eu falei, como que você tá? Tal. Ela, eu voltei a comer carne. Não tem jeito, como. Não tem como. É muito complicado. É muito difícil. É difícil. Deficiências nutricionais. Dá, mas assim, é bem trabalhoso. É bem trabalhoso. Um hábito essencial para a longevidade. Musculação. Um erro comum que as pessoas cometem na alimentação. Cortar o carboidrato. Um momento inesquecível da sua carreira. Momento inesquecível da minha carreira. Foi quando eu recebi o meu diploma. Eu tinha minha bisa que tinha falecido. Eu estava na faculdade quando ela faleceu. E ali, eu lembro que ela me viu de jaleco a primeira vez, quando ela estava doente. Então, eu coloquei o jaleco, consegui ir lá, só que eu não era médica ainda. E eu lembro que eu recebendo o diploma assim na mão, eu senti a presença dela lá e foi isso. Que legal, que lindo. Uma inspiração na medicina para você? Uma inspiração na medicina. Nossa. Tem algum aí, algum médico que você se inspira? São vários, né? Mas assim, eu tive um chefe da minha residência, o Dr. Eiffel Tobashi. Ele é referência em ortopedia pediátrica. E, assim, ele tá com a agenda lotada.
ele fica 2 horas e meia com você lá. O pessoal pode estar soltando fogo lá fora, ele tá lá. Aquela paciência. Aquela paciência, aquela calma. Então, assim, ele... Admirável. Admirável. Legal. E para nós encerrarmos agora, queria que você saber que conselho que você daria. Esse não precisa ser só numa palavra. Que conselho você daria para quem quer começar a cuidar da sua saúde, mas não sabe como iniciar? Me procura. Esse foi rápido. Não, você tem que procurar ajuda. O que eu mais ouço é, eu sei por onde começar, mas eu não sei como. Todo mundo acha que sabe. Sim. Mas vocês não sabem. Né? Eu converso com... Eu tenho uns amigos que são advogados, quando a gente sai com eles, eu falo pro meu marido, eu falo, nossa, a gente é muito burro. Porque eles conversam de um monte de coisa que eu não entendo nada. É verdade. Mas porque não é minha área. Porque eles estudaram isso. Entendeu? Então, você não estudou, você não sabe. Você não é burra por causa disso. Só que você não sabe. Você precisa buscar conhecimento e ajuda de quem entende. E é aquilo, por mais que você saiba, você precisa de um direcionamento. Você precisa de alguém segurando na tua mão. Você precisa de alguém falando, tá indo pro caminho errado, volta. Então, esse acompanhamento, essa busca aí que a gente fica... às vezes eu tenho paciente, dependendo do acompanhamento que a gente faz, tem acompanhamento que é semanal. Eu tenho paciente que passa comigo há 6 meses toda semana. Eu tenho paciente que, tudo bem, não passa semanalmente, mas passa todo mês. E isso faz total diferença, né? Então, é buscar ajuda num profissional que você confie e confiar 100% no que ele está falando. Top, doutora. Muito bom. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Adorei, obrigada pela oportunidade. Nossa, foi muito top, aprendi muitas coisas aí, eu gosto muito dessa área, né? Sempre estou estudando muito sobre isso. E é muito legal trazer pessoas assim como você, né? De bem com a vida, feliz. Tem que ser. Tem uma frase que é assim... Pra que ser triste se eu posso ser feliz, né? Problema todo mundo tem. Verdade. Todo mundo tem problema. Agora, você ficar se apegando nos problemas e fazer disso um... Pra quê? A vida é muito, muito melhor do que isso. E não tem porquê a gente ficar se apegando nesses pequenos problemas. Deixa os problemas de lado, aproveita as coisas boas, os problemas se resolvem. É verdade. Põe um sorriso no rosto e vai. É isso aí, doutora. Mas muito obrigada pela sua presença, tá? Brilhantou hoje aqui no nosso podcast. E espero que nós possamos nos ver mais vezes. Quero fazer lá uma visitinha, fazer lá um acompanhamento. Um acompanhamento geral. Vamos ver se eu ganho uns músculos, uma massinha. Doutora, mas foi isso aí, o nosso podcast de hoje. Espero que as mulheres que nos assistirem, que elas tenham aprendido alguma coisa, né? Se você tiver dúvidas a respeito de emagrecimento, reposição hormonal, entre em contato com a doutora. A gente vai deixar o Instagram, tá? O seu Instagram aí. Lá tem o WhatsApp para entrar diretamente para conversar com você. Então, só entrar no Instagram aqui da doutora, entra no WhatsApp dela, manda uma mensagem. E se você estiver aqui na cidade de Bauru, região, vem aqui fazer uma visitinha e fazer esse tratamento, porque, gente, muda a vida da gente quando a gente começa a se cuidar. É cuidar de dentro para fora, primeiramente, né? Cuidar de dentro para fora. Alimentação, ter um bom sono, fazer exercícios e poder viver assim, de bem com a vida, feliz, né? Porque a vida é tão curta, a gente não sabe até quando nós estaremos aqui. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que viver bem, amar, ser amado, tratar bem as pessoas, curtir as pessoas, abraçar, sorrir, viajar, passear, comer bem. Né? Faz parte, gente. Faz parte. Então, tem que cuidar da saúde para poder fazer tudo isso. Podermos viver as maravilhas da vida que Deus nos deu. Né? Com certeza. Então, gente, um beijo para vocês. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida também, você, sua família. E leva um abraço lá para todos da sua família, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, esse foi o nosso podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. E até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.